Bem-vindo a mais uma aula de Matemática 4. Eu sou a professora Eduarda e nossa aula de hoje é sobre equação reduzida de uma reta. Na aula de hoje veremos sobre declividade ou um coeficiente angular, inclinação de uma reta, coeficiente angular de uma reta, cálculo do coeficiente angular, equação reduzida da reta, equação do feixe de retas e alguns exercícios. Vamos começar a falar sobre declividade ou um coeficiente angular, que nada mais é do que a inclinação de uma reta. Então, quando nós temos a reta crescente, o ângulo formado entre a reta R e o eixo X é um ângulo agudo. Mas, professora, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é quando ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Nosso próximo exemplo é quando a reta é decrescente. Então, o ângulo formado entre a reta R e o eixo X é um ângulo obtuso. Mas, professora, o que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é quando ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Vale lembrar que esse ângulo vai ser sempre medido do eixo X ao eixo R, ou seja, no sentido anti-horário. Agora, nosso próximo exemplo é quando a reta é perpendicular ao eixo X. Reta perpendicular significa que o ângulo formado é de 90 graus. E o nosso último exemplinho aqui é quando a reta é paralela ao eixo X. E se a reta é paralela, ela nunca vai cruzar o eixo X. Sendo assim, o ângulo formado vai ser de 0 graus. Agora vamos falar sobre o coeficiente angular de uma reta. O coeficiente angular é a tangente do ângulo. A gente vai chamar o mzinho de coeficiente angular, tá bom? Então, aqui o coeficiente deste ângulo alfa é a tangente do ângulo alfa. Nós usaremos esta equação quando nós conhecemos o ângulo. Então, tem lá uma questão que pede para você encontrar o coeficiente angular e te dá a medida do ângulo, então é só você calcular a tangente desse ângulo. Aqui uma nota bem importante: estudam-se em trigonometria os seguintes valores notáveis. Então agora pausa o vídeo, copia essa tabela, tira um print, porque vocês precisam aprender esses valores. Porque quando for pedido em uma questão, não vai ser dado o valor da sua tangente. Então, um ângulo de 0 graus, a sua tangente é 0. 30 graus é raiz de 3 sobre 3. 45 graus é 1. 60 graus é raiz de 3. 90 graus, esse símbolozinho ali, aquele E ao contrário com corte, significa que não existe. Então, de 90 graus, não existe tangente. 120 graus, menos raiz de 3. 135 graus, menos 1. 150 graus, menos raiz de 3 sobre 3. E 180 graus é 0. Note que se você colocar um espelho aqui no 90 graus, você terá os valores da tabela de cima refletido para baixo, porém negativos, com exceção do zero, porque não existe zero negativo. Então, repare aqui, 60 graus é raiz de 3. Então, de 120 graus vai ser menos raiz de 3. 45 graus é 1, 135 graus é menos 1. E assim por diante. Agora vamos para o cálculo do coeficiente angular. Agora, neste caso, nós não conhecemos a medida do ângulo alfa. Primeiro, vamos conhecer os elementos deste gráfico. O ponto A, ele é formado pelas coordenadas XA, YA. O ponto B, ele é formado pelas coordenadas XB e YB. O DX é a distância entre o XA e o XB. E o DY é a distância entre o YA e o YB. O M é o nosso coeficiente angular que nós queremos descobrir. E esse O aqui marca a origem, que é exatamente aqui. Mas como calcular a tangente quando não conhecemos o ângulo alfa? Aí a gente vai precisar relembrar de Pitágoras.
quando para calcular a tangente a gente tinha que era cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos para a nossa fórmula. Lá. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E como que vamos calcular a distância de y aqui, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é de x? Distância de y é a mesma coisa que pegar yb menos o ya. E a distância de x é a mesma coisa que pegar xb menos o xa. Então, colocando isso aqui na nossa fórmula, fica yb menos ya sobre xb menos xa. Vale lembrar que xa deve ser diferente de xb, porque se forem iguais, vai ser igual a zero, e nenhum número pode ser dividido por zero. Sabemos que m é igual a tangente de alfa. Então, igualando m a tangente de alfa, temos que distância de y sobre distância de x é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Então, xa diferente de xb, porque não pode ser igual a zero. Então, m é igual a yb menos ya sobre xb menos xa, com o xa diferente de xb. E nós usamos estas equações quando conhecemos dois pontos distintos da reta R não vertical. Então, aqui tem duas coisas bem importantes. Os dois pontos A e B têm que ser pontos diferentes, pontos distintos. E esta reta R, ela não pode ser vertical, ou seja, não pode ser perpendicular ao eixo X. Agora vamos falar sobre equação reduzida da reta. Aqui nós temos um gráfico onde a reta R corta o eixo Y exatamente no ponto Q. Beleza? Então vamos para a fórmula. Y igual a f de x igual a mx mais q. Professora, mas da onde surgiu esse f de x? O f de x sempre significa que é uma função e vai ser a função da reta, beleza? O coeficiente linear de uma reta é a ordenada do ponto onde o gráfico corta o eixo y. Então, quando falar coeficiente linear, é esse pontinho aqui onde corta o eixo y. Vamos então aos casos particulares de retas. O primeiro caso é então se a reta é paralela ao eixo x. Então, se essa retinha aqui ela é paralela ao eixo x, alfa vai ser igual a 0 graus. M igual a tangente de 0 graus é igual a 0. Colocamos lá a formulazinha, y igual a mx mais q. Então, a equação reduzida é y igual a m, que era 0, vezes x, mais q, que é esse ponto aqui onde corta, que é n. Então, fica y igual a 0 vezes x mais n. 0 vezes x, 0. Então, y igual a n. O segundo exemplo é quando a reta é perpendicular ao eixo x. Alfa vai ser 90 graus. M é igual a tangente de 90 graus, que não existe. Aí, se fosse substituir lá na nossa formulazinha, y igual a mx mais q, não seria possível, porque a equação reduzida não iria existir, porque o m não existe. Então, a equação desta reta é x igual a k, porque ela corta aqui no ponto K de x. Agora vamos para a equação do feixe de retas. Por um ponto qualquer do plano, passam infinitas retas. A equação do feixe de retas por P, x0, y0 é dada pela relação y menos y0 igual a m vezes x menos x0. E muitos aí falam para decorar, para usar como macete, chamar essa fórmula de ioiô michicho, beleza? Então fica aí a dica para vocês aprenderem essa fórmula. Aqui no gráfico nós vemos que tem várias retas passando pelo ponto P, e realmente existem infinitas retas que vão passar por este ponto. Para cada valor de m, coeficiente angular,
tem-se a equação de uma reta que passa por P. Então, para cada valor de M que tiver, vai existir uma reta que vai passar por esse ponto P. A única reta que fica excluída é a reta que é perpendicular ao eixo X, ou seja, essa reta aqui tracejada de vermelho. O motivo é que uma reta perpendicular ao eixo X tem M igual a tangente de 90 graus. E lembra lá que tangente de 90 graus não existe? Então, a equação dessa reta é x igual a x0. Vamos lá para um exercício bem legal. Dado o coeficiente angular igual a 4, calcule a equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 1 e B, 3 e 5. Então, a gente já tem o coeficiente angular, que é 4, e vamos usar a fórmula y menos y0 igual a m vezes x menos x0, ou seja, ioiô michicho. Escolhemos primeiro um dos dois pontos, um ponto A, um ponto B. Vamos fazer primeiro com o ponto A. Então, substituindo os valores lá. O que é o y0 primeiro? O y0 é o 1. E o que é o x0? O x0 é o 2. Beleza? Então, substituindo. Y menos 1 igual a 4, que é aqui o valor do m, tá? Vezes x menos 2. Y menos 1 é igual a 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Ficando y menos 1 igual a 4x menos 8. Y é igual a 4x menos 8. Esse menos 1 que estava aqui vai passar para o outro lado, somando. Então, y igual a 4x menos 8 mais 1. Então, y igual a 4x menos 7. Agora, só para a gente ver como vai dar a mesma resposta se a gente escolher o ponto B, vamos fazer ele rapidinho. Ponto B, substituindo lá os valores. Mas o que era mesmo y0? 5. E o x0? 3. Vamos para a fórmula. Y menos 5 igual a 4 vezes x menos 3. Lembrando que esse 4 é o coeficiente angular, tá? Y menos 5 é igual a 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 3, menos 12. Ficando y menos 5 igual a 4x menos 12. Y é igual a 4x menos 12, esse menos 5 que estava aqui subtraindo, vai passar para lá, somando. Vai ficar y igual a 4x menos 12 mais 5. Resultando em y igual a 4x menos 7. Então, a resposta para essa pergunta é que a equação da reta é y igual a 4x menos 7. Repare que deu a mesma resposta, então qualquer um dos pontos que você escolher vai dar certo, beleza? E agora o exercício 5. Esse exercício é da apostila, então se você ainda não resolveu, pausa o vídeo, vai lá, resolve e aí volta a ver aqui se você acertou. Agora, então, vamos resolver. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos P, 1 e 2 e Q, raiz de 3 mais 1. Aí aqui nós temos as alternativas que são dadas no livro. Então, vamos primeiro calcular o coeficiente angular pela formulazinha, substituindo os valores m igual a raiz de 3 mais 1, menos 2, sobre raiz de 3 menos 1. M igual a raiz de 3, 1 menos 2, menos 1. Então, raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 menos 1. E um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, nosso coeficiente angular é 1. M igual a 1. Agora, vamos para a nossa formulazinha ioiô michicho. Nós vamos escolher um dos dois pontos. Nesse caso, vamos usar o ponto P, tá bom? Substituindo os valores do ponto P. Y menos y0, 2, igual a 1, que é do M, vezes x menos 1, que é nosso x0. Y menos 2 é igual a x menos 1.
y é igual a x menos 1, menos 2 passa para lá somando, mais 2. Y igual a x menos 1 mais 2. Então, y é igual a x mais 1. Nossa resposta é a letra D, y igual a x mais 1. Você pode resolver aí na sua apostila usando o ponto Q, porque se você usar o ponto Q, chegará no mesmo resultado. Por hoje é isso, resolva os exercícios do livro e qualquer coisa, assiste mais uma vez esse vídeo para não ficar nenhuma dúvida. Tchau!